Boa noite, graça e paz. Amém? Nós vamos entregar para você essas folhinhas aí também. Pode entregar para nós, por favor. As canetas. Hoje o encontro é encontro 3, né? Os perigos de não crescer. Os perigos de não crescer. Vamos abrir aqui a palavra em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1 a 4. 1 Coríntios 3, 1 a 4. Eu vou ler aqui para vocês, tá, amados? 1 Coríntios 3, 1 a 4. Diz assim: Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Amém? Pode abrir, irmão Paulo, Efésios 4,14. Efésios 4,14. 4,14. Lê bem alto para nós, por favor. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Então há um risco da estagnação, tá? Há um risco de nós ficarmos parados, sem se desenvolver, sem crescer, e a gente tem que ficar atentos. Então hoje eu quero falar sobre isso. Imagina uma escada rolante, tá? Imagina uma escada rolante onde você está descendo. Se você está descendo na escada, mas você quer subir, se você subir mais rápido que a escada rolante, você vai subir ou descer? Vai subir, né? Porque você está a velocidade maior do que a velocidade de descida. Mas se você parar na escada rolante, mas a escada está descendo, o que vai acontecer com você? Você vai descer. Entende? Então, assim, Deus, quando fez todas as coisas, Deus fez tudo com uma ordem natural. E qual é a ordem? A ordem é que as coisas cresçam. Então, qualquer ser vivo, ele nasce bebê, depois ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e é isso que nós temos que ter em mente. A lei natural, a lei de Deus, é que haja crescimento. Tu planta uma árvorezinha pequenininha, daqui um pouquinho está maiorzinha, assim vai crescendo até se transformar uma árvore grande, começa a dar frutos. Então, a lei de Deus é que tudo que tem na terra possa crescer, possa se desenvolver. Amém? Então, quais são os pontos chaves aqui que nós vamos falar? Primeiro que nós temos uma vida carnal, né? Nosso corpo, nossa matéria, a nossa carne tem uma tendência ao erro, ao pecado, a fazer coisas erradas. Então, a primeira coisa, tem que saber que eu tenho uma natureza pecaminosa, uma natureza que tendo ao pecado. Segundo, eu tenho uma natureza que tem a manipulação por pessoas. Eu tento manipular as pessoas. Porque persuadir é interessante. Persuadir, os dois ganham. É um ganha-ganha. Mas manipular é um ganha e outro perde. Então, o ser humano, sem Deus, ele age dessa forma. Ele age no sentido de manipular.
Também eu entendo que nós temos falta de discernimento. O que é falta de discernimento? Às vezes a gente não vê a situação como ela realmente é. A gente pensa que é, mas não é. A gente não entende, não compreende, não tem revelação das coisas que são realmente como deveriam ser. E por fim, temos um problema de crise de identidade, ou seja, eu não sei quem eu sou. Por não saber quem eu sou, eu não sei como eu tenho que me comportar também. Amém? Então, quem não cresce vira problema para si e para os outros, tá? Então, essa frase aqui é bem interessante, né? Se você não crescer, você vai ser um problema para ti mesmo e um problema para as pessoas que estão à tua volta. Então, isso nós temos que ter muito claro em nossa mente. Amém? Então, quando uma pessoa não cresce espiritualmente, ela abre espaço para quê? Para carnalidade, para confusão, para instabilidade, para o engano, tá? Então, essa imaturidade não afeta só você, afeta todos que estão ao seu redor. Então, Deus espera crescimento, estagnação nunca foi o plano de Deus. Amém? Então, aqui agora vamos falar um pouquinho sobre esses pontos chaves aqui, né? Só para dar mais uma reforçada, né? Então, primeiro, quem não cresce vive na inveja, na contenda, na divisão. É isso que acontece na realidade. Quem não cresce não tem discernimento. Quem não cresce é facilmente influenciado, né? Quem não cresce vive em ciclos repetitivos. Quem não cresce trava o próprio propósito. E quem não cresce torna peso, não suporte. Amém? Muito bem. Tá tudo tranquilo aí, Fábio? Muito bem. Então agora vamos para algumas reflexões, né? Primeira reflexão, qual o problema hoje, né, se repete na tua vida? Para e pensa, que problema está se repetindo hoje na tua vida? Será que é um problema financeiro? Está sempre negativo? Será que é um problema relacionado à família, que as coisas não vão para frente? Será que é relacionado a relacionamento, que as coisas não estão legais? Será que é espiritual? Onde você está com problema? Quero que você pare e pense qual o problema que está se repetindo e que você agora está pensando e lembrando, opa, esse é um problema. Então você pode pegar e escrever aí também o problema. Amém? Segunda pergunta. O que eu ainda não mudei? Se tem um problema, e esse problema ele está se repetindo, esse é um sinal que eu tenho que mudar, né, em alguma coisa. Vamos pegar novamente a parte financeira. Se eu entrei negativo, por que eu entrei negativo? Será que eu estou gastando mais do que eu deveria? Será que estou gastando naquilo que não é pão? Porque a Bíblia diz, né, gastar naquilo que é pão, ou seja, naquilo que é preciso. Daqui um pouco estou gastando em algo que eu não preciso. Eu estou com um problema de relacionamento. Por que eu estou com um problema de relacionamento? Será que eu estou sendo orgulhoso, arrogante, soberbo? Será que eu não estou... Eu não sei dizer não e aí as pessoas acabam se aproveitando de mim? Algum problema existe, eu tenho que parar e pensar. Qual é o problema real? Por que eu não estou mudando? Tá? E aqui tem um desafio, né? Tomar uma decisão prática, então, para quebrar esse ciclo hoje. Amém? Então, para você parar e pensar, né? Então, qual é o problema que se repete na tua vida? Voltamos ao primeiro. E o segundo? O que eu ainda não mudei? Ou seja, o que ainda não mudou que mantém você nesse ciclo? Mantém você preso nesse ciclo? Qual é a área na sua vida que está parada? Será que é a área espiritual? Será que é a área emocional? Será que é a área comportamental? Ou seja, será que o problema é o pecado na minha vida e eu não estou conseguindo vencer o pecado? Então acaba sendo espiritual. Será que o problema é emocional? Ou seja, eu não consigo perdoar?
Ou eu tenho raiva da pessoa e me afasto das pessoas. Ou eu julgo, critico e não quero manter relacionamento. Isso já é emocional. Ou será que é comportamental? Porque eu tenho comportamentos que eu não entendo por quê. Então eu tenho que parar e repensar que área da minha vida esse problema afeta. Espiritual, emocional ou comportamental. E aí eu tenho que parar e pensar qual é a urgência que eu tenho que mudar. Será que essa prioridade para mim é alta? É média ou é baixa? Se for alta, eu tenho que dar um jeito e mudar. Eu não posso só ficar reclamando, eu não posso só ficar justificando, botando a culpa nos outros, não olhando para a minha responsabilidade, minha culpa também, mas a minha responsabilidade, e ver o que eu posso fazer para mudar. Então eu tenho que assumir responsabilidade. Que responsabilidade eu posso assumir e que eu tenho condições de fazer algo para mudar essa situação? Amém? Deu para entender? Então, durante a semana, né, você vai identificar um ciclo que precisa ser quebrado. Tá? Ou seja, uma decisão prática que você precisa mudar. Realmente eu preciso mudar. Você vai parar de culpar as circunstâncias ou as outras pessoas e olhar para si mesmo e dizer o que eu posso fazer de diferente para, a partir desse momento, mudar essa situação. Será que eu tenho que dizer sim? Será que eu tenho que dizer não? O que eu tenho que fazer para mudar? Porque esse ciclo está se repetindo. E eu tenho que dar um basta. Estão entendendo, amados? Então, para isso, eu preciso o quê? Assumir responsabilidade pelos meus atos, responsabilidade pelos meus comportamentos, responsabilidade pelas minhas atitudes. Não colocar a culpa nos outros, a responsabilidade nos outros. O que eu posso fazer para, a partir de então, começar a mudar? Amém? Então, não crescer espiritualmente não é só um problema, é um risco. Quero que você anote isso. Não crescer espiritualmente não é um problema. Ou não é só um problema, é um risco. Tá? Então, nós temos que crescer. Lembra do lema da igreja? Crescer ou crescer? Vencer ou vencer? Eu não tenho outra escolha, eu tenho que crescer para crescer. E para isso eu preciso ter uma mente nova, tem que ter uma nova mentalidade. E tem gente que acha que está tudo bem como está. Você está satisfeito com a vida que vocês têm? Ou você acha que pode melhorar? Entende? Então por que a minha vida não melhora? Será que eu estou que nem um cachorro, andando em círculos, né? Querendo pegar o rabo e não vai para frente? Tem alguma coisa errada. Alguma coisa que eu estou fazendo que não está certo, que faz eu me mantenho nesse nível, nessa situação. Mas quando não é culpa da gente, como você falou antes, que tem situações que a gente acaba se afastando, né? Até para não se machucar mais. Mas daí, se a gente vai passando várias situações assim, que tu vê que não é tua culpa, que daí, por exemplo, a gente teria que mudar. Eu entendo a tua colocação, Cláudia, mas na realidade assim, ó. Bem, vamos tirar Deus de culpado, que Deus não é culpado, tá? A culpa é sempre do homem. Tá? A culpa ou a responsabilidade é do homem. Ou também é das circunstâncias. Tem coisas que eu não posso mexer, que são leis. Então, assim, ó, eu dei o exemplo no culto, eu vou repetir, né? Eu vou nadar. Eu posso nadar a favor da correnteza ou posso nadar contra a correnteza. Se eu nadar a favor da correnteza, eu vou fazer muito esforço ou pouco esforço? Pouco esforço. Eu vou nadar muito. Vou ter muito resultado. Se eu nadar contra a correnteza, eu vou nadar muito. Eu vou ter muito esforço e vou ter pouco resultado. Então o problema não é a correnteza, tá entendendo? A correnteza é a lei, é a circunstância. O problema é que eu não estou conseguindo analisar, perceber
qual é o sentido da correnteza. Esse é o problema real. A gente faz uma avaliação muito débil, muito pequena, a gente não consegue analisar e ver todo o contexto, a gente chama de contexto, todo o contexto ao nosso redor. E a gente se envolve, e a Bíblia diz que o nosso coração é o quê? Enganoso, tremendamente corrupto. Quem compreenderá? Então, assim, ó, eu sou enganado pelo meu próprio coração. A minha mente mente para mim mesmo. Então, além de não ser muito bom em fazer uma avaliação do cenário real, das circunstâncias, eu não percebo as coisas como elas realmente são, eu ainda me engano porque eu me auto-me-engano. Eu quero acreditar que eu sou, ou que as pessoas são o que eu gostaria que fossem, e não são. Entende? Então, não é, o problema sou eu. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar, aperfeiçoar essa minha capacitação de fazer uma leitura melhor do ambiente das pessoas e de mim mesmo. Só que isso acontece com o quê? Com o tempo. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. E acaba julgando todo mundo, tipo assim, às vezes a gente fica até com medo, porque as pessoas assustam. Sim. Não, a tua pergunta é ótima, se a gente não fica crítico demais. Só em relacionamento de trabalho, de amizade, da própria família. Sim, o que a Bíblia diz assim, ó? Sede simples como uma pomba e prudente ou astuto como uma serpente. Então, a pomba, ela é um animal da simplicidade, é um animal que mostra a humildade, tá? Nós temos que ser humildes, temos que ser simples. Mas a Bíblia também diz que a gente tem que ser o quê? Astuto, como uma serpente. Então a gente pega muito da pomba e pouco da serpente. Então não é para nós deixarmos de ser pomba, ou seja, ser simples, ser humilde, mas também sermos astutos. Eu vou dar outro exemplo também para te entender. Olha só a oração. Deus, que eu seja ovelha junto com as ovelhas. E que eu seja leão junto com os lobos. Deu para entender? Então, com as ovelhas, eu tenho que ter um discernimento, eu tenho que ter prudência e ser igual, para não ferir as outras ovelhas, porque elas também são simples. E a ovelha é um animal que requer cuidado, né? Ela pode até morrer de susto. A ovelha morre de susto. Então, com outras ovelhas, eu não vou ser lobo. Eu vou ser o quê? Ovelha. Agora, quando eu pego um lobo, eu não posso ser ovelha. Aí o que eu tenho que ser? Leão. Eu tenho que ser superior aos lobos. Então, o que é isso? Nós precisamos dessa astúcia espiritual, desse discernimento espiritual, de entender com quem eu estou lidando. Porque tem pessoas, como diz o ditado, que são lobos vestidos de ovelhas. Por fora parecem ovelhas, mas por dentro são lobos. Então, o que nós temos que pedir para Deus? Deus, eu quero essa astúcia espiritual. Eu preciso ser uma pessoa que tenha mais discernimento, que compreenda essa realidade espiritual com a qual eu convivo e saiba entender a real motivação das pessoas. Porque só Deus pode nos dar. Mas a gente precisa também treinar. Deu para entender? Fui claro? Muito bem. Professor, eu acho também que a gente sofre muito a questão de a gente não querer dizer o não, né? Sim. Para não magoar a pessoa, eu não vou dizer não para a Marli. Mas aí eu fico magoado, entendeu? E às vezes aquele não é muito melhor eu dizer um não, né, para a pessoa, para o irmão, né, e ambos ficarem bem, do que eu. Beleza, pastor, assim, mas eu estou mal. Não, entendeu? Para contentar a pessoa, para não dizer um não, entendeu? Assim, mas eu acho que se a gente tiver o discernimento e a sabedoria que o senhor falou, que o senhor está nos ensinando, e a gente aprender também a dizer um não, né? Até aqui,
né, com todo carinho, para não magoar também o irmão ou a pessoa, né? Eu falo isso com bastante propriedade, porque eu faço com muito isso aí, né, pastor? E aí a gente acaba sofrendo. Com certeza. Sofrendo, e aí esse sofrimento vem para mim, de repente, quando vê o sofrimento, eu estou levando para dentro da minha casa, para minha família. Quando você fala sim para as pessoas, você está dizendo não para quem? Estão entendendo? Quando eu falo sim para o irmão, eu estou dizendo não para mim. Mas será que Deus mandou dizer sim para ele? Será que a causa que ele está me pedindo é de Deus? Será que realmente eu preciso ajudá-lo? Então, assim, o que eu preciso entender? Eu preciso entender de palavras de Deus, de princípios. Vai ter momento que eu vou ajudar dizendo não. Vai ter momento que eu vou ajudar dizendo sim. Pega uma criança, fica mais fácil, né? Quem já é pai, mãe, né, entende melhor. Tu diz sempre sim para as crianças ou tu diz sempre não para as crianças? Depende, né? Depende da circunstância. Tem momentos que tu vai dizer não. Por quê? Tu não ama? Não. O teu não é uma prova de amor. Porque se tu disser sim, a criança pode se machucar. Então, a mesma coisa, a mesma situação está nos relacionamentos interpessoais. Se eu compreender que um não pode ser uma prova de amor e um sim, na verdade, estou dizendo que eu não amo, ou tudo o contrário, pode ser o contrário. Mas depende também da motivação e depende da aprovação ou não de Deus. Porque daqui a um pouco eu não posso verdadeiramente dizer não. Eu digo sim. Ou o contrário. Então eu tenho que ter o quê? Mais uma vez, sensibilidade espiritual. Se o Espírito Santo mandar dizer sim, digo sim. Se ele dizer não, é não. Se a palavra de Deus já disse sim, é sim. Se a palavra de Deus disse não, é não. Não tem discussão. Amém? Vamos adiante. Muito bem. Agora uma pergunta para a gente parar, refletir, né? Por que você ainda está no mesmo nível? Por que você ainda não cresceu? Por que você ainda não amadureceu? O que você ainda não decidiu mudar? Quantos anos está se repetindo o mesmo ciclo? Você sabe que está no mesmo nível e que ainda não conseguiu dar um salto. Não conseguiu ir para o próximo nível. Então, essa semana vamos parar de justificar? Parar de dar desculpa? Desculpa e justificativa de falta de disciplina, de instabilidade, de imaturidade. E vamos assumir responsabilidade, amém? Então a oração é: Senhor, me tira de toda estagnação. Eu não quero viver em ciclos, nem repetir os mesmos erros. Me dá força para crescer, coragem para mudar e maturidade para avançar. Eu assumo a responsabilidade pela minha vida espiritual. Amém. Amém? Então, para isso agora, nós estamos indo já para o final aqui. Nós temos aqui uma dinâmica, né, de quebrando ciclos. E para quebrar o ciclo, né, eu quero que você pare, já que você tem aí as perguntas, né, e você analise bem essa pergunta. Qual é o ciclo negativo que se repete na tua vida? Já escreveu? Não escreveu? Escreve agora. Tá? Depois, você vai pensar também, o que está alimentando esse ciclo? Será que tem alguma coisa em mim que alimenta esse ciclo? Será que é a minha procrastinação? Será que é a minha omissão? Será que é meu orgulho? Será que é minha vaidade? Será que é porque eu não consigo ver? Será que eu sou muito humilde, muito simples? O que está fazendo com que eu me mantenha nessa posição?
E eu vou trazer agora alguns exemplos práticos, né, para facilitar a compreensão de vocês, tá? Então, o primeiro exemplo é uma ofensa emocional, tá? E qual é o ciclo? A pessoa se ofende, a pessoa se afasta, o motivo pelo qual se afastou, se ofendeu, se esfria, ela se aproxima de novo e repete tudo de novo. Se ofende novamente, se afasta novamente, esfria novamente e volta o ciclo de novo, tá? Então, o que alimenta isso? Ou pode alimentar? De repente, a falta de perdão. De repente, é o orgulho. E como é que eu posso quebrar esse ciclo emocional? De repente, eu não reagi na hora. Como eu sou reativo, eu já abro a boca e já faço um escândalo. Já falo o que eu penso. Eu já grito. Eu já fico espalhafatosa. O que eu posso fazer? Liberar perdão. Eu errei, ou tu errou, peço perdão, ou libero perdão. Orar pela pessoa. Não tem como tu não perdoar verdadeiramente quando você está orando pela pessoa. E não se afastar da pessoa. Amém? Então, se o ciclo é emocional, a pessoa se ofende, se afasta, esfria e repete, você pode quebrar, não reagindo na hora, liberando perdão, orando pela pessoa e não se afastando. Esse é o primeiro exemplo, tá? Segundo exemplo, inconstância espiritual. Então, o ciclo é, tu busca, aqui um pouco tu para, sente a culpa, volta e para de novo. Tá? Então, o que pode alimentar isso? Uma emoção, uma falta de disciplina. Esses ciclos podem acontecer por herança hereditária? Pode, isso e acontece muito, né? Por quê? Vamos pegar assim alguém que minta, tá? Nós temos exemplo bíblico, né? Abraão mentiu, Isaac mentiu e depois Jacó mentiu e todos continuaram na repetição desse padrão, desse comportamento da mentira, tá? Mas vamos pegar outros, vamos pegar assim, traição, tá? Traição. Imagina que a nossa família tenha um modelo comportamental ou a maldição hereditária de repetição desse comportamento. Todos da família têm traição, tem adultério, tem traição. Dentro. Vocês não acham que isso é muito forte, que pode acontecer na nossa família? Eu tenho um exemplo prático assim, da minha família. A avó e a mãe não estudaram, você gostava de passar brigando. Sim. Minha mãe também, não podia estar junto, eu estava sempre brigando, sabe? Aquela coisa, um amor, mas uma raiva ao mesmo tempo. Sim. E eu quebrei isso com a minha filha, porque eu já estava indo no mesmo caminho. Amém. Que bom, Jane. E que bom que tu entendeu que tu tinha que quebrar. Tá entendendo que... Eu não quero que meu neto entendeu que siga a mesma coisa. Isso, esse comportamento. Então, assim, qual é a palavra que tem que estar bem forte na nossa mente? Acaba aqui. Entende? Acaba em mim. Se eu tiver esse discernimento que acaba em mim, eu não vou alimentar para que esse mal continue se repetindo. Mas se eu não tivesse entendimento que eu tenho hoje, eu talvez não seria quebrar, porque se ele repetir, eu não ia saber como fazer. Exatamente. Agora não assim. Exatamente. Agora, quantas pessoas continuam com esse mal? E qual é a ideia nossa? Nossa ideia aqui é que a gente consiga compreender, que caia a ficha e diga, termina em mim. Acabou. Não vou mais dar chance para esse mal. Amém? Então, assim, para essa inconstância espiritual, né? Quebrar na prática. Eu posso ter algumas coisas interessantes. Por exemplo, definir um horário fixo. Um horário fixo que eu vou orar. Um horário fixo que eu vou ler a Bíblia. Que eu vou buscar Deus. Isso nós chamamos de devocional. Momento com Deus. 5 a 10 minutos por dia.
eu vou pensar na palavra, meditar na palavra, como diz Salmo 1, né? Eu vou prestar contas para alguém. Eu tenho alguém acima de mim, que é o meu discipulador. Eu sou discípulo, aluno, e vou prestar conta para essa pessoa. Ó, eu estou com tal problema, me ajuda em oração, quero orientação, e eu estou fazendo isso. Estou no caminho certo? Ah, está, então continua. Então a relação de discipulador e discípulo. Tem alguém para prestar conta, alguém para ajudar e apoiar. E para quebrar na prática, né? Essa situação aqui que nós vimos antes, né? Então, como você faz? Aqui está. Agora o terceiro, pecado repetitivo espiritual. O ciclo é cai, culpa, promete, não muda, cai de novo. Vou repetir, o ciclo cai, culpa alguém, culpa Deus, culpa as pessoas, culpa ela mesma, promete que não vai mais fazer e acaba fazendo, não muda e cai de novo, né? Então, o que alimenta? De repente tem alguma coisa que está alimentando. Será que não é o acesso fácil ao erro? Como quebrar na prática, né? Cortar esse acesso, esses ambientes, aplicativos, às vezes internet, ficar sozinho, alguma coisa está dando lugar para que o mal entre. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O que é não dar lugar ao diabo? Se a Bíblia diz, vai para a luz, dar lugar do diabo é tu ir para as trevas. Se a Bíblia diz que eu preciso ser sal da terra e luz do mundo, ou seja, fazer coisas boas, o que é eu dar lugar para o diabo? Eu ir em ambientes e em lugares que o que eu vou fazer, Deus condena, Deus abomina. Eu sei que está errado. Então, o que é dar lugar para o diabo? Opa, eu sei que aquela pessoa, ela me afasta de Deus. Por que eu vou procurar essa pessoa? Eu tenho que andar com pessoas que me aproximam de Deus e não me afastam de Deus. Estão entendendo, queridos? Se eu tenho esse entendimento, fica mais fácil. Agora, o quarto exemplo, procrastinação, que já é emocional. Qual é o ciclo aqui? O ciclo é adia, culpa, desanima, adia de novo. Então, o que pode estar alimentando? A preguiça, a fuga do desconforto. Eu não quero fazer algumas coisas que eu tenho que fazer. Como é que eu quebro isso na prática? Né? Então, a regra dos 5 minutos, ou a regra dos 2 minutos. A regra dos 5 minutos ou 2 minutos é aquilo que você pode fazer em 2 minutos, vai lá e faz. Não pensa. Amém? Eu tenho uma gaveta. Quanto tempo levar? 2 minutos. Vai lá e arruma. Não pensa. Se tu pensar, vai ficar. Tu não vai, tem uma loucinha aqui, 2 pratinhos. Não pensa, vai lá e lava. Deu para entender? É a regra dos 2 minutos ou 5 minutos aqui também. Então você faz na hora, pequenas tarefas, cria rotina. Depois que cria o hábito, acabou. Matou a pau. Não tem mais. Então, se você não pode mudar o que alimenta o ciclo não vai mudar nunca. Tu tem que quebrar o ciclo. Tu tem que saber o que alimenta aquele ciclo e faz você ficar preso naquele mal. Amém? E a gente tem que mudar para isso. Tem que mudar. Tem que mudar. Não é só querer que quer, mas tem que entender o que está acontecendo. Vamos pensar assim, ó. Quando vocês começaram a dirigir, foi fácil ou foi difícil? Difícil, né? Não trocava os pés? Não sei se esse pé aqui é do acelerador, da embreagem, ou freio. E agora, o que eu puxo aqui? O freio de mão? Ou a paleta, que, né, ou a palanca? Eu não sabia se a primeira, a terceira, botava errado. Não é assim? Então, o que acontece com o tempo depois? Você começa a repetir, nem olha mais para a alavanca. Já vai direto.
já é automático. Então, você criou o quê? Um hábito. O hábito é o nosso piloto automático. Se nós queremos transformar algo bom, nós temos que transformar em um hábito. Transformou em hábito, acabou. Acabou. Vamos pegar aqui a Marli, tá? Imagina assim, a Marli não consegue deixar a louça suja de noite. Tá sempre limpando. Quando chega de manhã, a pia vai estar limpa ou suja? Limpa. Porque ela criou um hábito de não dormir com a louça suja. Então, no outro dia, quando ela levanta, ela não tem um susto com a pia toda suja, cheia de panela e pratos. Deu para entender? Então, o que acontece? O hábito da Marli fez com que ela entrasse em ação e no outro dia é para fazer outras coisas. Aquele tempo de lavar a louça não vai precisar, porque ela já lavou. Deu para entender? Então, se a gente consegue durante o dia, durante a nossa vida, criar hábitos positivos, bons, que realmente vão nos ajudar no nosso dia a dia, o que vai acontecer? Vai ser fácil, porque está no automático. O nosso cérebro não faz força. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter bons hábitos. Como é que se cria hábito? Eu tenho que ter um bom gatilho, eu tenho que ter uma ação, eu tenho que ter uma recompensa. São 3 coisas. Um gatilho, ação e recompensa. Se eu tenho qual é o gatilho? O gatilho, por exemplo, vamos imaginar que você, eu quero começar a botar um louvor e entrar em adoração. Levantou de manhã, por exemplo, se for pegar, por exemplo, o celular, de preferência não pega, mas se for pegar, já pega o celular e já coloca no louvor. E aí vai fazer a higiene. Está fazendo higiene? Está com louvor, está adorando, está orando, entende? Isso é legal. Então, você faz a associação junto com a higiene, junto com escovar os dentes, já bota um louvor. Perfeito. Aí fica uma coisa legal. Agora, se você já pega o celular, já vai olhar a notificação, aí já vê um vídeo de política, aí já azedou tudo. Deu para entender? Não está legal. Então, a primeira coisa da manhã tem que ser algo positivo, tem que ser algo que libera a tua mente para coisas boas, te dê esperança, te dê energia, para fazer tudo que seja bom e necessário. Mas também tem que prestar atenção no horário. Eu tinha o costume de ler a Bíblia antes de dormir. Sim. Eu não conseguia ler. Eu ficava pescando. Fechava a mente e botava no lado para dormir. É verdade, é verdade. De noite é complicado. É. Isso. Tomo café e logo assim. Quando alguém me pergunta, né, pastor, o que eu faço assim para eu querer dormir? Leia a Bíblia. Se tu lê a Bíblia de noite, mas olha, é melhor que comprimido taxa preta aí para o sono. Tu vai dormir. Falada. Tu dorme. Tu dorme. Tu dorme. Melhor coisa que tem. Exatamente. A melhor coisa que tem. Eu acordo em madrugada, já passou, não sei quantos dias. Exatamente. Exatamente. Eu tive uma experiência muito louca. Um áudio, né? Eu coloco para ouvir e eu coloquei na Efésios, né? Sim. Falando da frase de Paulo. E ali no meu sonho, parece que eu vivi tudo aquilo. Eu estava dentro do navio com ele, e aquele navio indo de um lado para o outro. Aquilo foi um troço muito louco, assim, sabe? Isso. E acordar de madrugada com aquela coisa assim, meu organismo. É porque ela vai direto pro cérebro, né? Não tem resistência nenhuma, né? Passagens parece que tu tá vivendo. Exatamente. É muito bom. É muito bom para te aprender, né? Também. Muito bom. Com certeza, mexe com tudo, né? Pior é que a gente está lendo, daqui a pouco lê. Pô, mas eu já li isso aqui. Exatamente. Então, eu queria dizer assim, ó, para a gente poder finalizar, tá? Que a gente está indo já para os finalmente.
Se eu não entender que existem perigos para o meu crescimento, esses perigos vão me travar, esses perigos vão me atrapalhar o meu crescimento. Então, primeiro eu tenho que perceber os perigos. Depois eu tenho que analisar esses perigos e ver qual é a fonte. É espiritual, é emocional, é comportamental. E depois eu tenho que tomar uma decisão. Ou seja, eu tenho que colocar um fim para esse perigo. Amém? Deu para entender? Então os ciclos aí não se quebram com intenção, se quebra com decisão e ação. Então não adianta só para identificar. O que eu vou fazer a partir de agora para efetivamente quebrar esses ciclos? Amém? Eu tenho que entrar em ação. Então, só identificar não vai resolver. O problema todo é o que eu vou fazer a partir de então. Amém? Amém. Deu para entender? Ficou claro? Depois com o vídeo, depois você pode olhar novamente, tá? Vão levar aí a folha, respondam, analisem bem e verifiquem realmente onde e o que eu tenho que mudar. Amém? Vamos orar?